topo de funil, o meio e o fundo. Então, como que ficaria? O topo do nosso funil é tudo que vem antes do page view. É a jornada do seu prospect, né? Prospect, imagine que é do seu lead, da sua personazinha lá. Do momento que ela assiste o seu criativo, clica nele até chegar de fato no momento da conversão, por assim dizer, porque a pré-sell, ela ainda se encaixa no topo de funil. O page view aqui seria, se fosse uma VSL, quando o cara dá o play ali na VSL. Então, imagine dessa forma. Já o meio de funil é o momento que o cara começa a assistir a sua VSL, ou ele responde a primeira mensagem do seu funil de X1, até o momento que ele chega no seu checkout. E o fundo de funil é o checkout e todo o restante, com a sua sequência de upsell, downsells e a página de obrigado. Sempre dessa maneira, para você, que vai facilitar você identificar onde está o gargalo. Porque se você quiser enxergar tudo ao mesmo tempo, todas as métricas ao mesmo tempo, vai mais confundir do que te dar clareza. Então, sempre vá quebrando o funil nessas etapas. Pensa no topo, no meio e no fundo. Porra, onde está seu problema? Cara, seu problema está aqui, seu problema está no meio, a ele, seu problema está no fundo, lá ele mais ainda. Você tem que ir entendendo onde é para você colocar sua energia. Porque senão você vai tentar resolver tudo ao mesmo tempo, ou então você vai mudar, tu muda um ponto aqui, muda outro aqui ao mesmo tempo, que não faz muito sentido. As suas mudanças, elas têm que ter um porquê. Que envolve energia, envolve nosso tempo, envolve dinheiro. Então a gente tem que ser bem assertivo nessa etapa, e você quebrando em blocos é uma maneira que você consegue ter mais clareza do que deve ser feito. Eu preparei uma apresentação, né? Eu deixei 2 planilhas para vocês. Então eu vou colocar uma planilha para quem está começando, isso aqui ajuda muito. Depois isso vai ficar na sua cabeça. Deixa eu abrir ela aqui. Que é você achar o raio-x do problema. O que seria isso, né? Porque eu lembro, eu acabei de falar para vocês de topo, meio e fundo do funil. Agora, como que eu vou identificar exatamente onde está o meu problema? Vocês vão ter naturalmente as métricas do seu funil anotado em algum lugar, seja no cloud, seja numa planilha, o que seja. E você vai ter ali as métricas dos seus melhores dias, da melhor semana, do melhor mês. Quanto mais métricas você tiver, você tem uma relevância estatística melhor, mais fácil fica toda a análise. Quando você colocar essas métricas lado a lado, imagine que você pegue sua melhor semana e compare com a sua semana que foi ruim. Cara, eu fechei uma semana, vamos supor, semana passada foi uma merda, e aí eu comparo essa semana passada que foi uma merda com a minha melhor semana. E aí eu vejo que minhas métricas do fundo do funil, né, a parte aqui, estão muito foras. Por exemplo, na minha melhor semana, a minha conversão, eu não estou conseguindo editar aqui, mas imagine que na minha melhor semana, a taxa de conversão do checkout estava em 20% e agora ela caiu para 8%. E a taxa de conversão da oferta estava em 1,8% e agora ela caiu para 0,8%. Fica muito claro onde está o problema. Fala, pô, o problema está aqui. Então, isso clareia a sua tomada de decisão. Agora imagine que o problema fosse a partir do meio do funil. Você vê que a retenção da lead, cara, despencou. Minha retenção da lead tá bem alta, né? 43 tá bem alta, mas vamos supor que a minha retenção da lead estava em 60 e ela caiu para 43. Perdão, aqui é a da lead, então tá certo mesmo. Minha retenção da lead era... A da lead vai ser, de fato, da tua lead ali da VSL, né? Vamos supor que minha retenção da lead era 60% e ela caiu para 43%, ou era 70%, que é o que costuma ficar aqui, e caiu para 43%. Pô, minha retenção do pitch despencou de 22, 23 ali que tava para 14. Fica bem claro que o problema tá nessa etapa aqui do funil. Então isso vai clarear e vai te ajudar para tomar decisão. Você entende, então meu problema é aqui. Para quem está começando, essa planilhazinha ela é boba, mas ela ajuda bastante. Só que aí, beleza, eu descobri onde está o problema, mas o que eu faço, né, em cada etapa? Eu deixei aqui também um checklist do que você pode fazer e o que isso impacta no seu funil. Mas na apresentação eu vou conseguir explicar para vocês de uma forma melhor. Deixa eu colocar aqui para apresentar, porque vai ficar em tela cheia. Boa, vamos lá. Então vamos supor, né, que o custo por clique, o CPM, CTR é o seu problema. Pô, teu CPC está muito caro. O que você vai fazer? Lembra que eu já ensinei isso para vocês. A gente não vai olhar todas as métricas de uma vez só. A gente sempre tem as nossas métricas base. Eu tenho o CPA e eu tenho o ticket médio. Essas são as nossas 2 métricas principais. Se meu problema está no meu ticket médio, porra, é fundo do funil, é do checkout para lá. Se meu problema está no meu CPA, né? Então já está ali entre o topo e o meio do funil. Se o problema está no CPA, ou é conversão ou é o custo. CPC está relacionado ao custo, então não é nada envolvendo conversão. Se eu vejo que meu problema está no CPA e eu identifico que o problema dentro do CPA está na conversão, eu não vou olhar para o meu custo, eu não vou olhar para CPC, não vou olhar para CPM nem para CTR, porque o problema está na conversão, beleza?
Lembre sempre disso, a gente começa a nossa análise do macro e aí a gente vai indo para o micro. Então eu vejo a minha análise de uma forma mais ampla e depois eu vou afunilando nas métricas. Não tente ver todas as métricas de uma vez. Tire todo o ruído, veja e analise somente o necessário. Show? Se o nosso custo por clique está muito caro, vai ser duas coisas. Ou o seu CPM subiu, que é o seu custo por 1.000 impressões, ou o seu CTR abaixou, que é a quantidade de pessoas que estão clicando no seu anúncio ali. E o CTR eu sempre gosto de analisar o clique único, né? Clique no link único. E não o CTR de uma forma geral. Não ligo se a pessoa comentou. A questão é clicar no meu link. O que isso quer dizer, né? Cara, ou o leilão está ficando mais caro, ou então as pessoas estão perdendo o interesse no seu criativo. Então, um CTR bom, aqui coloca acima de 3%, mas eu não gosto muito disso porque varia, né? Não é bem receita de bolo. Mas PM, conta de anúncio, fanpage, domínio, porra, até mesmo a aparência da sua landing page, da sua pre-sale, isso de fato impacta, o formato do anúncio, dark post, tudo isso são detalhezinhos que podem impactar no seu CTR, podem impactar no seu CPM. Então são coisas interessantes para você testar para tentar resolver isso. Mas assim, de novo, você tem que analisar de uma forma bem fria, né? Bem realista. Por quê? A gente estava olhando a nossa melhor semana e coloquei uma semana zoada. E aí eu vi que, de fato, meu CPM explodiu, começou a ficar muito caro. Ou então meu CTR caiu muito, mas são os mesmos criativos. E por mais que eu teste novos criativos, cara, não está resolvendo, o problema está ali. Então faz sentido você testar alguns desses pontos aqui, visando diminuir o seu CPM e aumentar o seu CTR. Mas agora, se você não está vendendo nada, se está ficando no prejuízo, se você nem tem essa semana boa, se essa semana boa nem existe, não vai ser isso daqui que vai resolver o seu problema. Show? Quando a gente está falando de um CPM razoável, mas o CTR abaixou muito, a gente vai focar em testar novos criativos, porque isso demonstra uma fadiga do público em cima do seu criativo. Se o seu CPM não subiu muito e o problema está ali, o CTR caiu drasticamente, ele começou a cair, é uma fadiga do público. Porque o CTR ele é o primeiro ponto de contato. Então ele vai cair, em consequência o restante também vai caindo pouco a pouco, beleza? E aí novos formatos pode ser um ponto-chave. Às vezes você não precisa necessariamente só, desiste daquele criativo e começa a colocar criativos novos. Se você fizer um jogo de formato ali, você pode reviver um criativo que já estava funcionando. A dica de ouro aqui é para você prestar bastante atenção nos criativos que venderam, mesmo sem dar lucro. Analise a retenção da lead do ad e do corpo. Que aqui é a retenção, né, do hook e o body rate dele. Mudar os primeiros 5 segundos do criativo pode triplicar ou quadruplicar a quantidade de pessoas que assistem o corpo. Consequentemente, vai jogar seu CPC lá para baixo. Isso acontece, de fato, isso aí acontece, que é basicamente você trabalhar em cima, você olha o seu criativo como se ele fosse uma VSL também, então você consegue tomar micro decisões em cima do seu criativo ali. É bem interessante fazer isso, eu gosto particularmente de sempre fazer essas misturas, por assim dizer, em cima de criativos que venderam, não necessariamente só os que me deram lucro. Mas se o criativo não vendeu, eu não gosto de fazer essas misturas. Então eu gosto de pegar um hook que tem um bom hook rate, né? Que as pessoas estão ficando bastante tempo ali no início do meu criativo, mas que vendeu, mesmo sem dar lucro, e colocar ele na frente, empilhar em cima de um criativo que está lucrando. Agora, se o criativo não trouxe venda, independente se o hook rate dele é muito alto, eu não faço nada, porque minha principal métrica é venda. Beleza? Se a gente tiver com problema na page view e na taxa de passagem, que é o nosso connect rate, né? Tá tendo muitos cliques, mas poucas pessoas chegam de fato no seu funil. Então muita gente clica na hora que está ali dentro do Facebook, mas poucas delas chegam na sua VSL. E aí, na maioria dos casos, é um problema na estrutura. Às vezes, simplesmente o site quebra. Só acontece. Ou então ele começa a ficar muito lento por algum motivo. Nesses momentos, né, é importante você verificar toda a sua estrutura, o cloaker, etc., ver se está tudo ok. Porque, na maioria das vezes, é isso. Agora, se você está usando pre-sell, aí já vai ser uma questão de copy, de promessa, vai ter que começar a fazer alguns testes AB, já envolve mais essa parte. Se você não usa pre-sell, quase certeza que o problema está na sua estrutura. Sempre fique de olho no tempo de carregamento da página, isso é bem importante. Se o seu play rate está muito abaixo, o que você pode fazer? Isso é algo bem interessante, porque é bem recorrente. Eu vejo as pessoas falando bastante disso. Play rate ele é uma métrica muito boa, porque o play rate, assim como o CTR do anúncio, ele é um dos primeiros pontos de contato do nosso lead. Então ali ele mostra muito claro quando o seu funil começa a fadigar, ele dá os primeiros sinais de fadiga. E a gente consegue sim fazer
ter algumas jogadas, né, fazer algumas ações para poder melhorar o play rate, que é uma métrica extremamente importante, porque ela vai cascateando em tudo, né. Se o seu play rate diminui, é uma merda. Todas as métricas restantes vão ficando mais caras, ele atrapalha muito. O play rate é uma métrica extremamente importante. A maior dica que eu posso dar para vocês é testar o Smart Autoplay, principalmente fazendo pelo Gemini, ChatGPT, independente. Agora com IA fica muito mais fácil. Quando você faz alguns Smart Plays diferentes, né, animados e tal, quebra ali o padrão que chama a atenção, ajuda muito no play rate. O vídeo de fundo que aparece também é muito importante. Você colocar algum momento curioso da sua VSL e tal, isso daí instiga mais o cara a querer dar play. Headline funciona muito bem, muito, muito bem. Uma headline ela pode salvar muito, tanto a sua retenção no pitch, tanto o play rate. Comentários do Facebook, aqueles comentários fakes que ficam ali embaixo, funciona bem pra caramba também. E Fascinations pode ajudar, mas essa Fascinations ela entra no seu criativo. Fascinations, para quem não sabe, são alguns pontos de curiosidade que você coloca na cabeça do lead ali. Então, imagino que no CTA do seu criativo, no final dele, em vez de você só ter o CTA clássico, você fala, e nesse vídeo você também vai aprender como fazer tal coisa, como mulheres estão fazendo isso, para poder ter aquilo. São esses pontinhos de, porra, você também vai aprender isso, a pessoa fica, caraca, que legal, quero aprender essa coisa, quero ver isso. Então isso vai instigar ela e vai aumentar, consequentemente, o seu play rate. Tem muita atenção para essa métrica de play rate, porque